Na última década, o Brasil passou a dar mais oportunidades aos excluídos da educação. Foram criados o sistema de cotas nas universidades, o ProUni, que oferece bolsas aos alunos de baixa renda nas faculdades privadas, o Ciências Sem Fronteiras, que permite o intercâmbio com universidades estrangeiras, e ocorreu a ampliação do número de crianças matriculadas nas escolas, inclusive com incentivo de programas sociais como Bolsa Família. Mas com os gastos empregados na organização e realização da Copa do Mundo, a sociedade passou a pedir mais. Em junho de 2013, estudantes de São Paulo interromperam o trânsito na Avenida Paulista numa manifestação contra o aumento de 20 centavos na tarifa do transporte público. A reação da polícia foi violenta e as imagens de agressão contra os jovens revoltou o país e setores da sociedade civil. O movimento cresceu e conquistou as ruas do país em grandes manifestações, exigindo dos governantes melhorias nos transportes, na saúde e na educação. O preço do bilhete foi congelado temporariamente, mas nos últimos 3 anos sofreu um reajuste de 30%. No fim de 2015, estudantes secundaristas de São Paulo ocuparam as escolas públicas, exigindo uma investigação do escândalo do desvio de dinheiro da merenda escolar. O movimento tomou o país e, em 2016, se mostrou contrário às propostas do novo governo, que implicavam o desmonte das universidades estaduais, com a retirada de disciplinas como filosofia e sociologia dos currículos escolares e o fechamento de diversas escolas de segundo grau. Os professores da rede pública também tomaram as ruas por melhores salários e melhoria na educação, e por diversas vezes foram violentamente agredidos. Em abril de 2015, em Curitiba, 20 mil professores da rede pública protestaram contra a proposta de reforma da Previdência Social. A resposta violenta da PM acabou ferindo 213 pessoas. No Brasil dos últimos anos, bombas e cacetetes fazem parte do tratamento reservado aos estudantes e professores, que reivindicam nada mais que seus próprios direitos. Nós iremos aqui tratar sobre as políticas públicas, mas antes de entrarmos a respeito do que seja esse conceito, é interessante salientar a respeito do livro escrito pelo professor e filósofo Vladimir Safatli a respeito do conceito O Circuito dos Afetos. Nesse texto, publicado em 2015, ele vai abordar 2 conceitos importantes, que é o medo e a esperança numa perspectiva tanto da filosofia política e da psicanálise. Bom, o medo significa a expectativa de algo ruim, já a esperança significa a expectativa de algo bom. Então nós temos aqui um entendimento de que as 2 palavras estão tratando de uma temporalidade, do que pode acontecer no futuro, já que o medo é uma expectativa de algo ruim, pode acontecer, e a esperança é uma expectativa boa do que pode vir a acontecer. Ambas, então, são 2 faces da mesma moeda. Eu vou colocar aqui alguns exemplos de como as eleições, seja a que ocorreu em 2018 e também de 2014, não foi necessariamente de uma demanda ideológica ou de uma demanda partidária, apesar de muitas vezes as pessoas, os eleitores, terem colocado essa premissa, seja de direita ou de esquerda. O que houve aqui, no entendimento do Vladimir Safatli, foi uma demanda de circuito de afetos. Política não é só uma questão de circulação de bens e de riquezas. Um problema sobre como as riquezas e os bens produzidos por uma determinada sociedade vão circular. A política também é uma questão de circulação de afetos. Como os afetos vão circular, como eles vão constituir vínculos sociais, quais são os afetos que vão implicar sujeitos em modos de relação e de agenciamento. A maneira com que nós sentimos coisas ou não sentimos, o que você é capaz de ver, de visualizar e o que você não visualiza. Como nós percebemos ou não percebemos, define o que é o campo real do político. Quem define essa aesthesis, quem define como você vê, como você sente e como você percebe, define, afinal de contas, o ritmo da urgência, quais serão as demandas que vão constituir o campo da política. Esse livro que eu escrevi agora, O Circuito dos Afetos,
tenta pensar quais são os afetos que atualmente, de uma forma ou de outra, constituem os nossos laços sociais e que tipo de mudança é necessária para que outra circulação de afetos se constitua e, de uma maneira ou de outra, produza uma potencialidade nova na imaginação política. Então, vamos lá. Um primeiro exemplo, pensemos, por exemplo, um medo social de que pessoas que têm aí um receio de andar na rua, a violência urbana, o fato de ter, por exemplo, assalto à mão armada, o furto, estupros e assim por diante, fez com que elencasse uma perspectiva de uma esperança de uma política pública de segurança. Então, o medo da violência urbana, o medo da impunidade em relação àquilo que acontece na sociedade, ser roubado, da impunidade em relação aos marginais, o fato da discussão da maioridade penal, o fato também da discussão de poder usar ou não o teu porte de arma, fez com que elencasse figura de uma esperança para que debatesse a respeito de políticas públicas de segurança. Em contrapartida, um medo social, um outro polo, um medo social de que diminuísse, por exemplo, os direitos trabalhistas, que diminuísse, por exemplo, a possibilidade de ascensão à universidade, seja por bolsa do FIES, ProUni, ou bolsas de mestrado e doutorado, de PIBIC, seja universidades públicas ou privadas, seja também o acesso à saúde pública pelo SUS, enfim, vários direitos entendidos como direitos sociais ou assistencialismo social, fez com que esse medo de que isso fosse levado à diminuição colocasse, então, como esperança um partido ou uma figura que respondesse uma política pública de assistência social, de direitos sociais. Então, nós temos aqui dois polos distintos. Então, o que temos aqui, mais do que uma discussão entre direita e esquerda, é uma discussão inconsciente, afetiva, de qual os medos e esperanças das pessoas. Então, me diga o medo que você tem, que eu vou lhe dizer a esperança do qual candidato que você votou na última eleição. É essa prerrogativa do Vladimir Safatli ao escrever O Circuito dos Afetos. Nós temos aqui, então, uma dimensão emocional nas nossas decisões. Porque uma vida social baseada no medo, como afeto político central, sempre verá o outro como um invasor potencial. Sempre verá o outro como aquele que, de uma certa maneira, se eu deixar, ele me despossui. Então, de uma certa forma, é uma vida que ela está ligada a uma espécie de institucionalização de um princípio paranoico, ligado à possibilidade da perseguição, ligado à necessidade da fronteira da identidade, ligado à necessidade da conservação daquilo que me faz mim mesmo, daquilo que me é próprio, daquilo que determina o meu próprio. Só que a vida social é a instauração da dimensão de um espaço comum que é impróprio, da forma mais forte do termo, que não pode ser apropriado por ninguém, que nunca será um objeto de apropriação. Pode parecer inicialmente que a esperança é um belo contraponto ao medo. Só que há uma tradição filosófica milenar, que vem desde os estoicos, passa por Spinoza, né, que vai lembrar que não há medo sem esperança e nem há esperança sem medo. Os dois afetos são complementares. Eles se articulam de uma maneira muito insidiosa, né? A ponto de alguém, por exemplo, como Lacan, dizer: viver sem esperança é também viver sem medo. Por que eles têm essa relação complementar? A esperança é uma expectativa de que um bem futuro ocorra. O medo, essas são as definições de Spinoza, né? É uma expectativa de que um mal futuro ocorra. Quem tem expectativa de que um bem ocorra, sabe que talvez o bem não ocorra. Então ele tem medo de que essa expectativa não se realize. Quem tem expectativa de que o mal ocorra, sabe que talvez o mal não ocorra. Então ele tem esperança de que o mal não se realize. Percebam, nós temos dois afetos ligados a uma mesma temporalidade, a mesma estrutura do tempo. E, na verdade, antes de mais nada, se nós quisermos saber como nós somos afetados, nós devemos começar por nos perguntar como nós vivenciamos a experiência do tempo. E nós talvez estejamos muito ainda vinculados a uma experiência do tempo marcado pela expectativa. Por isso eu sempre vou ser bastante crítico
a todos aqueles que, por várias razões, de uma maneira ou de outra, certo, insistem na restrição do nosso horizonte de expectativas como uma característica fundamental do presente, e veem nessa restrição um problema, porque seria uma limitação da possibilidade do campo da experiência, né? Eu diria que, a meu ver, esse é um equívoco grave, né? Porque, na verdade, nós devemos conseguir nos livrar de uma temporalidade da expectativa. Porém, isso é um pouco delicado. Vejamos um pouco a vinheta que temos agora a respeito de uma retrospectiva histórica dos vários presidentes que já se passou até o momento, desde a redemocratização, desde 1988. Brasileiras e brasileiros, não me deixem só. Companheiras e companheiros. Brasil e Estados Unidos, acima de tudo, Brasil acima de todos. De acordo com a pesquisa coordenada por Tereza Campelo, Faces da Desigualdade no Brasil, os indicadores sociais melhoraram no período entre 2002 e 2015, principalmente entre os mais pobres. Mas o relatório também registra: somos um dos países mais desiguais do mundo. Dados apontam que entre 2002 e 2015, mais jovens frequentam a escola na idade certa. Entre adultos, a educação de pais melhorou, com impacto na diminuição da mortalidade infantil e permanência dos filhos na escola. O acesso à universidade dobrou para o conjunto da população no mesmo período. Políticas públicas mudaram o cenário para os mais pobres na infraestrutura, habitação popular e em bens de consumo que contribuem para a melhoria na qualidade de vida e de trabalho. A concentração de renda, no entanto, ainda coloca o país entre os mais desiguais do mundo. A concentração de renda no Brasil, de acordo com dados do PNAD-BGE, é ainda mais injusta quando a população é dividida por cor e sexo. Então nós vimos aqui uma pequena vinheta, então vamos de fato o que é políticas públicas. Políticas públicas é mais do que chancelar que um presidente ou executivo centralize todo o seu poder para resolver determinados problemas sociais. Então é preciso levar em consideração que políticas públicas são um conjunto de programas, ações e decisões tomadas pelos governos estadual, federal e municipal. Então não depende somente do governo federal, do presidente. Então aqui há uma repartição de poderes que perpassa, seja pela presidência, seja pelo governador estadual e também seja pelo município, na figura do prefeito. Com a participação também direta e indireta de entes públicos e instituições privadas, empresas, ONGs, que façam também essas mediações de incutir o debate das políticas públicas. As políticas públicas, nesse caso, é a soma das atividades dos governos que agem diretamente ou através de delegação e que influenciam a vida dos cidadãos. De uma forma ainda muito mais abrangente, pode-se considerar que as políticas públicas, o que o governo deve escolher ou não fazer. Então essa é a grande prerrogativa, entender as políticas públicas como um programa de efetuação daquilo que o Foucault vai chamar de biopoder, o poder político que se exerce dentro de uma sociedade. Isso é muito mais do que um programa de um partido ou de uma figura que, de uma forma ingênua da sociedade, coloca como algo messiânico, que alguém, seja de esquerda ou de direita, vá salvar a humanidade. Bom, eu agradeço pela sua atenção e fique sempre atento ao nosso material complementar. De acordo com a pesquisa coordenada por Tereza Campelo, Faces da Desigualdade no Brasil, os indicadores sociais melhoraram no período entre 2002